Continuando a nossa disciplina Introdução à Sociologia e à Psicossociologia, o homem como ser social. As regras básicas do grupo e das partes que o compõem. É importante nós lembrarmos sempre que grupo é o conjunto de duas ou mais pessoas que formam um todo. Agora, o grupo ele tem identidade própria, objetivos e tradições que caracterizam o grupo. Diante disso, nós temos que lembrar alguns pontos importantes. O grupo sempre é a soma, algumas vezes podemos dizer a média das partes que o compõem. Bom, ou seja, o grupo é formado de pessoas, cada uma de maneira direta ou indireta, de livre e espontânea vontade ou forçosamente, acabam de alguma maneira contribuindo para a característica geral do grupo. Então, o grupo sempre é a soma das partes que o compõem. O grupo é muito mais que a soma das partes que o compõem, porque o grupo acaba tendo identidade própria. Por exemplo, numa torcida de futebol. Nós temos ali pessoas diferentes, cada um tem suas características pessoais distintas, apresentam um tipo de comportamento bem característico de cada indivíduo. Quando eles se reúnem, eles passam a constituir um grupo. Nesse grupo, o grupo em si poderá apresentar uma determinada característica que cada indivíduo isoladamente não tinha. Um exemplo, quando uma torcida de futebol parte para um quebra-quebra, para uma situação de confronto. Ora, cada um dos componentes daquele grupo poderia não ter esse tipo de comportamento, mas quando reunidos no grupo, o grupo em si apresenta aquele tipo de comportamento. Então, o grupo é muito mais que a soma das partes que o compõem. O grupo também é a negação das partes que o compõem, porque uma vez que o grupo se forma e passa a ter características peculiares do próprio grupo, uma pessoa pode até não concordar com as características daquele grupo, mas automaticamente a pessoa acaba muitas vezes rejeitando seus próprios princípios pessoais para se adaptar aos princípios gerais do próprio grupo. Lembrar que o grupo tem identidade própria e personalidade própria, ou seja, identidade e personalidade próprias. Nós temos que entender que o grupo funciona como uma pessoa jurídica, embora não necessariamente seja constituída como tal legalmente. Mas o grupo acaba tendo características que são peculiares do grupo, diferentes de características que são peculiares a outro grupo. E é interessante observar que uma pessoa pode fazer parte de um grupo e apresenta comportamentos dentro daquele grupo que são pertinentes ao grupo. Agora, quando a pessoa fizer parte de um outro grupo, vai apresentar características comportamentais que serão pertinentes a outro grupo, porque o grupo sempre apresenta identidade e personalidade próprias. O grupo sempre implica em pluralidade de indivíduos. Ou seja, nós não podemos falar em grupo de uma única pessoa. Então, o grupo são sempre várias pessoas. Mas nós temos que destacar: o grupo funciona como se fosse uma única pessoa, como uma pessoa jurídica. E como qualquer organismo vivo, por mais duradouro que seja, todo grupo nasce, cresce, reproduz e morre. Outras vezes podemos dizer que um grupo nasce, cresce, decresce, renasce. O importante é que ele acaba reproduzindo, agora fatalmente vai morrer. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos, por exemplo, o Império Romano. Começou lá pelo ano 700 e pouco antes de Cristo e foi até o ano 476 depois de Cristo. Durou mais de 1000 anos. Começou pequeno, cresceu, desenvolveu, passou por crises, regrediu, voltou a renascer.
ele acabou se reproduzindo em várias nações europeias diferentes. O que interessa é que o Império Romano acabou morrendo. Podemos dizer também sobre o Império Egípcio, que teve uma duração muito maior que o Império Romano. Ele também nasceu, cresceu, passou por crises, decresceu e, no fim, ele acabou morrendo. Antes, porém, acabou influenciando várias outras civilizações, tanto da Ásia, tanto da África, como da Ásia e até mesmo da Europa. Em outras palavras, todo império mundial que surgiu funcionou como um grande grupo. Era um império, uma organização própria, no caso específico, podemos usar o termo como um corpo jurídico, no sentido de que funcionava como um conjunto de pessoas, mas todos passam pelo mesmo ciclo: nascem, crescem, reproduzem e morrem. E isso vale para qualquer sociedade humana, inclusive para casamentos, inclusive até mesmo dentro de igrejas. Nós podemos ver que uma igreja nasce, cresce, reproduz e com o tempo cai no esquecimento da história e outras igrejas vão dar continuidade à história. Uma vez entendido sobre sociologia, vamos falar agora sobre psicossociologia, ou seja, o aspecto psicológico da sociologia, ou seja, o motivo de o homem ser um animal social. Como já abordamos antes, o ser humano, ao nascer, já traz consigo vários instintos que lhe permitem viver em sociedade. Entre esses instintos, nós podemos dizer o instinto de pertencimento, o instinto de vincularidade, o instinto gregário. Então, quando nós falamos em instinto de pertencimento, esse instinto faz com que as pessoas vivam em sociedade e, consequentemente, criem vínculos. Ao criar vínculos, as pessoas são levadas mais e mais ao convívio social. Vão criar vínculos com outras pessoas, alguns vínculos serão permanentes, outros vínculos serão semipermanentes, outros vínculos serão temporários, outros vínculos serão apenas esporádicos. Mas o fato é que, devido a essa capacidade de criar vínculos, as pessoas acabarão vivendo cada vez mais em convívio social. Então, esse processo, instinto de pertencimento, de vinculação e formação de grupos sociais, com isso, o animal humano se transforma e é transformado em ser humano. Uma frase normalmente atribuída a Maslow diz: ser humano faz ser humano. Ou seja, ser humano, ser aí é verbo. Então, realizar a ação humana, ou seja, ser humano, se fazer humano, faz com que a pessoa se transforme em ser humano. Ser aqui no caso é substantivo. Então, ser humano faz ser humano, ou seja, ser verbo humano faz ser substantivo humano. Então, o animal humano se humaniza em função do seu convívio social. Agora, falando a respeito especificamente desse instinto de pertencimento ou pertença, é uma força inata que leva o ser humano a se envolver com outras pessoas numa relação de cooperação, em princípio de igualdade, de submissão, em princípio de inferioridade, e de autoridade, em princípio de superioridade, ou até mesmo de oposição. Em função do senso de pertencimento, a pessoa estabelece relacionamentos interpessoais e intergrupais. Maslow, em sua pirâmide da hierarquia das necessidades, classifica o pertencimento como um dos instintos naturais do ser humano. Ele classificou, na sua hierarquia das necessidades, 5 grandes grupos de necessidades que o ser humano tem.
O primeiro grupo são as necessidades fisiológicas básicas. Então, a pessoa tem necessidade de respiração, de saciar a fome e a sede, de excreção fisiológica, a busca pelo calor e conforto físico, também a busca por atividade física, descanso e sono, e o sexo como uma forma de satisfazer as suas necessidades fisiológicas internas. Uma vez que as necessidades fisiológicas básicas sejam satisfeitas, a pessoa parte agora para as necessidades de segurança, ou seja, a busca de proteção, de abrigo ambiental, de segurança financeira, segurança dos bens adquiridos e também da propriedade, e a noção de moralidade e leis como uma forma de proteção do indivíduo como pessoa, também da espécie e das propriedades e bens adquiridos por tal pessoa. Uma vez satisfeita agora as necessidades de segurança, a pessoa parte para as necessidades de relacionamentos sociais, como senso de pertencimento e vinculação, ou seja, o assunto que nós temos falando, a pessoa agora vai partir para o relacionamento social. O relacionamento social mais básico que existe é a família nuclear, logo depois vem os relacionamentos secundários, os demais grupos sociais, e a pessoa agora busca parceiros afetivos e sexuais. Reparem agora que o termo sexo não está mais sendo empregado como necessidade fisiológica interna, nem mesmo como reprodução, mas sim como uma forma de complementação afetiva. Uma vez satisfeito isso, a pessoa parte agora para as necessidades do eu ou da autoestima, a confiança em si mesmo e a sua competência pessoal, a confiança nos outros e dos outros, autonomia, reconhecimento, consideração e valorização pessoal. Chegamos finalmente ao quinto andar da escala ou da pirâmide de Maslow, as necessidades de autorrealização, o pleno potencial, a solução de problemas, necessidades de saber e entender e necessidades estéticas. O que nós queremos destacar aqui em toda essa escala de hierarquia de Maslow, elas são necessárias para que o indivíduo sobreviva como indivíduo propriamente dito e também como participante da espécie, ou seja, a própria espécie. Então nós vemos que entre esses instintos está o senso de pertencimento e a sua capacidade de vinculação. Isso fará obrigatoriamente com que as pessoas acabem vivendo em sociedade. Então, lembrar que instintos são comportamentos genéticos e biológicos e pouco variáveis de indivíduo para indivíduo dentro da mesma espécie. Cada espécie animal tem determinados instintos que podem não existir em outra espécie animal. Na escala da hierarquia de Maslow, nós estamos falando especificamente do ser humano. Lembrar, então, que todos os instintos são necessários à sobrevivência da pessoa como indivíduo e como espécie. O indivíduo vê a si mesmo como integrante de um grupo e passa a expressar as características culturais introjetadas do grupo, ou seja, características do grupo que a pessoa projeta para dentro de si mesmo, introjeta para si e acaba entendendo que essas características são suas características pessoais, tais como costumes, valores, crenças, medos, aspirações, podemos colocar até mesmo religião. O pertencimento implica automaticamente que essa pessoa vai desenvolver vínculos, formando laços e relacionamentos interpessoais.
Então vamos entender melhor o que vem a ser isso.